Bom dia, amigos da TV Troianos, os nossos telespectadores que nos acompanham nesta manhã de quinta-feira, maravilhosa, né? Hoje nós estamos aí com a reprise do programa que exibimos na terça-feira, um trecho dele, né? Sobre o Richard, o psicólogo da ADEFON. Vamos falar aí de muita inclusão no esporte, né? Sobre aí os deficientes, né, da Associação Divinopolitana do Oeste de Minas. Eles que estão ali para dar o suporte ideal da saúde mental, aqueles que necessitam e precisam aí de muita inclusão para poder melhorar cada vez mais. Também hoje nós vamos, na segunda parte do programa, nós vamos exibir a entrevista do repórter Felipe Oliveira, aonde ele coloca aí Rony Cândido, árbitro CBF, que esteve aqui na cidade de Divinópolis, no Clube ABB, e nós estivemos lá para poder fazer aí esta reportagem muito legal, com muita informação, né, com muita notícias aí de carreira que ele já se posicionou durante todo o tempo que vem apitando os jogos aí da CBF. Rony Cândido, que é árbitro da CBF, e já apitou aí diversos jogos importantes, um deles aí até o Clássico Mineiro, né? Ele vai falar muito para todos vocês, não vou falar mais, senão vai ficar aí, né? Fique curioso, acompanhe tudo agora nessa reprise muito legal que vai ser exibida neste canal, TV Troianos no Esporte. Vai lá, um abraço. O Richard, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui na TV Troianos. O Richard, pessoal, que é aí o psicólogo da ADEFON, né, onde desenvolve um trabalho muito legal aí de inclusão, né, dos deficientes. Não é isso, Richard? Um prazer ter você aqui. Nós que agradecemos a oportunidade por estar aqui para falar um pouco da ADEFON, que é a Associação dos Deficientes do Oeste de Minas, aqui em Divinópolis, e que atende, além de Divinópolis, outras cidades. Nós estamos aí com a alegria de promover a inclusão plena das pessoas com deficiência. Ou seja, nós atendemos pessoas com deficiência física, deficiência visual, deficiência intelectual, auditiva ou múltipla. E também as síndromes diversas, como por exemplo a síndrome de Down. A gente atende também as crianças, adultos, adolescentes com transtorno do espectro autista. Enfim, nós buscamos o atendimento de todas essas categorias de deficiência, todos os tipos de deficiência, para que de fato essas pessoas tenham onde recorrer para buscar algo e ter uma vida mais autônoma, uma vida mais digna, buscando esse protagonismo. Ô Richard, a gente sabe aí que é muito pouco falado, né, sobre a situação do deficiente e o esporte. Como que a associação ela trabalha em cima disso? Você pode falar pra gente aí? Claro. Enfim, quando a gente pensa de inclusão, às vezes as pessoas associam muito a rampas, elevadores, às vezes um piso tátil, né, para que a pessoa com deficiência visual se locomova, às vezes lá na sala de aula, na educação, às vezes no hospital, na questão da saúde, e se esquece a questão do esporte, né? Porque a pessoa com deficiência também, ela precisa acessar todos os ambientes, não só esses ambientes básicos, né, mas sim a questão do esporte. Então nós temos frentes de trabalho, né, que por meio do esporte, por meio da atividade física, nós prezamos e promovemos mecanismos para que sejam, e cada pessoa com deficiência promova a sua inclusão. Por exemplo, nós temos uma academia inclusiva, que tem lá atividades desde balé para crianças e pré-adolescentes, né? Hoje a gente tem 8 turmas de balé que compõem praticamente 100 bailarinas. Nós temos também o setor da musculação, da atividade física ali por meio da musculação. Para além disso, nós temos atendimentos na área do judô, né, também. Nós temos o judô inclusivo, né, o balé inclusivo, o judô inclusivo, a musculação inclusiva. E nós temos uma ação anual também, que é 100% esporte, que é a Corrida do Amor e da Inclusão. Esse ano agora de 2026, nós vamos para a terceira edição da Corrida do Amor e da Inclusão. Eu até tenho aqui, Richard, eu pedi o Júnior para subir para mim rapidinho. Você conseguiu, Júnior, da corrida? Vou pegar aqui agora. Você vai colocar aí? Eu tenho aqui o folderzinho da sua corrida, que vai acontecer. Maravilha. Qual que é a data mesmo? É dia 16 de agosto agora, no domingo. Já reserva a data aí,
estamos com antecedência, né? Então, dia 16 de agosto é a nossa terceira edição da Corrida do Amor e da Inclusão. Aí, ó, para você que quer participar, né? Como que faz para participar? Tem algum link, né, para inscrição ou é direto lá com a associação? Explica para a galera aí também. E ficou bonito esse banner, né? Ficou bacana bonito demais. Ficou bonito demais. Ali representa de fato o que nós buscamos com a corrida, né? Quando foi sonhada lá na primeira edição dela em 2024, depois a segunda edição em 2025 foi um sucesso. E tudo que é bom a gente continua para melhorar, né? Para fazer a inscrição, nós temos o site aí da Chronoship, é um site conhecido aí da galera dos corredores, né? É um site já tradicional, onde as pessoas buscam essa inscrição, né? Nós temos, além da corrida, nós temos uma caminhada também. Então, aquelas pessoas que ainda não estão ali preparadas para correr, podem fazer a caminhada e preparar para 2027 para correr, né? Apesar que se quiser dá tempo, né? 4 meses acho que dá tempo da pessoa, se tiver disciplina aí, talvez ela consegue, né? Então a inscrição, ela é feita pelo site da Chronoship, tem para todas as idades, a gente tem aí premiação para categorias de pessoas com deficiência, categorias de 5 e 5 anos para pessoas que não têm deficiência, enfim. A corridinha Kids também a gente vai fazer esse ano, as corridinhas para as crianças, porque aí a gente, enquanto pai, a mamãe, está correndo, a criança depois vai ter a oportunidade de correr também, enfim. Nós pensamos num evento que abarca desde a pessoa com deficiência, dá oportunidade para a pessoa com deficiência e toda a comunidade em geral. Ô Felipe do céu, hoje eu tô cansado, viu? Porque o tanto que o povo falou em correr aqui. Pois é, já temos mais um desafio aí para fazer esse ano, para correr aí a corrida da Defon. Ô Rich, a gente tava passando um vídeo aqui, antes de você entrar no ar com a gente, sobre o nosso parceiro, que é o Daniel Fontes. Eu vou colocar pra gente dividir, viu, Felipe? O Daniel vai em alguns eventos e, né, a gente vai dividindo, porque eu acho que a gente não dá conta de tudo, não. É bom que tem um intervalo bacana, né, de vocês em agosto, né? A Calhau Trail, que teve o pessoal da Calhau Trail que teve com a gente aqui em julho. E vai dar um intervalo bacana pra gente estar podendo. Ô JB, a Defon Inclusão. Coloca pra gente na telinha aí que o Richard vai lembrar muito bem aí desse vídeo, ó. Ele mesmo estava falando aí, ó, o vídeo do pessoal, né? Esse aí acho que é uma zumba, né? Que tem lá na associação. E é um trabalho muito legal, viu, Richard? Que vocês desenvolvem. Pessoal aí que acompanha, às vezes não teve a oportunidade, né, de conhecer. E é importante, né, Felipe, a gente divulgar esses trabalhos aí da nossa região. Muito bom. Exatamente, nós temos a Zumba, onde ali boa parte das pessoas que dançam são as mamães aí de crianças com deficiência, são mamães ali que buscam essa qualidade de vida, esse entretenimento, né? Nossa coreógrafa, bailarina Thaís, ela é Thaís Faria, né? É um achado que nós tivemos, que Deus encaminhou para nós lá, né? Ela que também cuida também do balé inclusive. Então, a Zumba, né? Fica aí o convite, a dica para mamães, papais, aqueles que queiram dançar conosco lá e colocar o corpo em movimento. É nesse espaço aí que a gente tem lá com muita alegria, né? Que é o terceiro andar, onde acontecem as atividades da Academia Inclusiva da ADEFON. Ô Richard, uma pergunta interessante que muita gente às vezes faz. A rede social, ela ajuda ou atrapalha, né, a saúde mental? O que você pode falar sobre isso pra gente? Olha, eu digo o seguinte, né? Através do celular a gente consegue acessar todos os países do mundo, né? Através dessa pequena máquina. Nós entendemos, né? E a gente incentiva sim o uso consciente das redes sociais. A gente incentiva sim o uso consciente das redes sociais para que através dela você busque informações importantes para o seu dia a dia. Vamos citar um exemplo. Por meio do nosso Instagram, o @DefonDivinópolis, chega notícia para inúmeras pessoas de Divinópolis e da região, e até fora de Minas. Outros estados como São Paulo, Rio, pessoas que entram em contato conosco por meio da nossa rede social, ao saber que a gente tem uma fábrica e oficina de cadeiras de rodas e precisa de uma cadeira de rodas, ou precisa de consertar uma cadeira de rodas, por exemplo, ou, por exemplo, aquela pessoa que está numa situação de isolamento inicial por se tornar deficiente, ou por descobrir que tem um filho com deficiência, ter o diagnóstico na família, e através do nosso @DefonDivinópolis, a pessoa encontra esse caminho, né, para buscar essa inclusão. Porque às vezes quando vem o diagnóstico da deficiência, seja uma pessoa que fica cega, seja um pai ou uma mãe que tem um diagnóstico da criança com deficiência, enfim, seja um acidente de trabalho,
seja um acidente automobilístico naturalmente, e a pessoa venha se tornar deficiente, a primeiro modo vem um luto, né? A primeiro momento ele vem um luto. Então, essa rede social da ADEFON é um caminho, é uma luz para aquela pessoa que acha que por ali acabou, mas não, muito pelo contrário, ela vai se reinventar e vai ter a inclusão plena conosco. Então, de fato, a rede social onde a gente busca não só a ADEFON, mas fontes seguras, fonte importante, a gente acredita que a rede social traz sim benefícios. Ô Richard, quantos anos já na ADEFON? Eu estou na ADEFON agora, vai completar 14 anos. 14 anos. Nesses 14 anos, nesses vastos 14 anos, quase debutando, né? Esse ano você debuta ou ano que vem? Ano que vem. Ano que vem, tá? Ano que vem tem aniversário Lembrado. de 15 anos aí do Richard na ADEFON. Nesses 14 anos, né? Já teve uma história de superação no esporte, relacionada ao esporte, que te marcou, que você guarda assim lá no fundinho do seu coração? Olha, eu penso que a corrida do Amor e da Inclusão foi um exemplo. Eu vou citar aqui o exemplo de um time de basquete sobre rodas também, que é os Bravos, que é uma parceria com a ADEFON, que ali a gente tem várias histórias de superação. É um time que ele atuou muito de forma ativa até mais ou menos 2015, 2016, disputou campeonato, né? Então ele teve uma trajetória aí de uns 15 anos de forma muito ativa, e ali dentro a gente teve inúmeras histórias de superação, né? Ou seja, então desde 2016, 2017, né, pela ausência de atletas, esse time está sem atuar ativamente de forma em campeonato, em competições. Mas ali dentro a gente teve, né? É o time de basquete sobre rodas que chama Os Bravos. Muito bacana, teve várias histórias. Mas eu queria trazer para nós aqui uma história recente, que foi de uma atleta corredora que corria já, né, em várias corridas aí da região, em Divinópolis. Só que ela tem um tipo de deficiência. E todas as vezes que ela se inscrevia nas corridas, ela se inscrevia para pessoas sem deficiência. Então foi na corrida da ADEFON do Amor e da Inclusão que ela se inscreveu na categoria de pessoa com deficiência, né? É emocionante, gente. Eu tenho que ficar me segurando porque eu sou meio manteiga derretida, porque assim, umas coisas que a gente ouve que marca pro resto da vida. E assim, ela, nessa corrida, ela trouxe para nós o depoimento lá, quando ela subiu ao pódio, né, e ela ficou, se eu não me engano, em primeiro lugar na categoria PCD, de pessoa com deficiência, e ela disse, foi aqui que eu tive a coragem de me assumir para fazer inscrição enquanto pessoa com deficiência. Veja bem, parece simples, mas esse bloqueio, essa atitude, essa coragem que essa pessoa teve, gente, não se explica em palavras, né? Porque isso mexe muito com a pessoa. Então, quando ela trouxe isso para nós, é uma superação de assumir a condição de pessoa com deficiência e fazer parte disso e saber, eu tenho deficiência, mas eu preciso só de uma oportunidade. E essa oportunidade aconteceu na corrida do Amor e da Inclusão. Essa superação no sentido de vencer esse medo de assumir que é uma pessoa com deficiência. Isso para nós não tem preço. Se eu fosse falar mais exemplos, tem mais exemplos também de gente que achava que era corredor e se você é corredora, apaixonado eu não vou falar se é corredor ou corredora para não expor, mas veja bem, que era corredor e perdeu a visão e achou que nunca mais ia poder correr, e correu na corrida da ADEFON. Então assim, a gente tem inúmeros exemplos, trazendo aqui especialmente esse sonho que foi a corrida e esse sucesso que, graças a Deus, tem sido a corrida. Na primeira, na segunda, e a gente tem certeza, ainda mais com parceria como vocês aqui, que a terceira vai ser um sucesso. Com certeza, a gente tem até alguns eventos aqui para o pessoal ver, né, sintonizar um pouco como que é realizado os eventos aí da ADEFON. E vou pedir ao Junior Black para colocar na telinha para a gente comentando aqui, ó, Richard, alguns eventos realizados pela ADEFON. Coloca para a gente aí, ó, olha que bacana, né? Muito bacana a gente vê aí os deficientes. Ali o pessoal corre com eles, tem o pessoal que corre também, igual você falou, não é? Tem. Esse exemplo aí que passou na telinha é um projeto que a gente tem em parceria, que é o Pernas Divinas, não só na Corrida do Amor e da Inclusão da ADEFON,
mas também várias outras corridas, o pessoal está sempre juntos aí, são cadeiras adaptadas, né, uma espécie de triciclo, no qual a gente conduz, né, eu tenho a alegria, a satisfação e assim, muito grato de ter a oportunidade de participar junto com o Pernas Divinas aí nas corridas aí, além da corrida da ADEFON, mas também ali naquela condição de pessoas com deficiência física que não tem a possibilidade de correr mesmo, né, de se locomover. Aí é uma oportunidade para eles, a alegria, o sorriso no rosto e a motivação que eles dão para a gente quando a gente está empurrando no percurso da corrida, gente, é uma coisa incomparável, é inigualável, não tem explicação ao você percorrer o trajeto e chegar conduzindo ali uma pessoa com deficiência. Gente, só quem faz que tem como dizer o sentimento. Eu já fiz, faço e quero fazer com a graça de Deus aí, tendo saúde para conduzir esse pessoal. E tem também as pessoas, né, com deficiência auditiva, né, que podem se locomover, a pessoa com deficiência visual, que ela também corre com o auxílio de um guia, enfim, essas pessoas podem, sim, a deficiência física leve, que tem condição de se locomover, elas vão correr o trajeto aí naturalmente, né, e quem não puder correr, pode caminhar conosco os 2 quilômetros. Ô Anderson, Richard, perdão, o Anderson esteve aqui mais cedo com a gente da Caleal Trailer. O que eu queria te perguntar é mais sobre a sua profissão. Eu acredito que ela é importantíssima, acho que é o pontapé inicial para qualquer atendimento, né, para qualquer recebimento que vocês possam fazer lá dentro da ADEFON, né? A ADEFON ela tem um lema, um trabalho no seguinte sentido, né? O nosso lema é o amor e a inclusão. Ou seja, nós temos um trabalho de atendimento humanizado para que, de fato, transpareça esse amor, que aconteça o amor e, consequentemente, aconteça a inclusão. E quando a gente recebe alguém lá, nós temos o objetivo de toda a equipe, seja da psicologia, da fisioterapia, da sala de recursos que trabalha com deficientes visuais, seja nos educadores físicos na academia, seja nos fisioterapeutas lá no Pilates, ou na fisioterapia da habilitação e reabilitação, ou os oficineiros do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, ou a bailarina, ou o professor de judô, enfim, em todo setor que nós atuamos, a gente busca que as pessoas, ao adentrar na ADEFON, elas encontrem algo que quando elas saírem, elas vão sair melhor do que elas entraram. Que seja para buscar uma informação, que seja para perguntar algo. Porque às vezes ali, e isso acontece com frequência, é a última esperança daquela pessoa. Às vezes uma ligação, não precisa ser fisicamente, presencialmente lá não. Que eu já atendi, né, e não só eu, que outras pessoas do time da ADEFON já atenderam, a gente atende uma ligação, sexta-feira, 6 horas da tarde, você está fechando a porta para sair, aí o telefone toca. Às vezes você pensa assim, nossa, 6 horas, vamos embora. Mas o telefone toca, a gente pensa, vamos atender. E não foi só um caso não, viu gente? Eu já atendi casos que recebi essa ligação, conversei naturalmente com a pessoa, a gente percebe que ela está ali do outro lado da linha, ali, desesperada, né, sem saber, sem rumo, sem norte. E dali mais ou menos, né, a gente faz o convite para ir na ADEFON, e quando essa pessoa chega lá, talvez na próxima semana ou dali uns 15 dias, ela chega e externa para nós. Fala, Richard, se não fosse seu atendimento, sua ligação naquele dia, eu ia fazer uma besteira. E essa besteira, gente, é o autoextermínio mesmo. Ela ia praticar o autoextermínio. Então, às vezes, uma ligação que a gente deixar de atender, claro que a gente pode acontecer de ligar e não ter conseguido falar, sábado ou domingo, por exemplo, que a gente não funciona, mas enfim, o que bate a nossa porta, o dever, o papel de cuidar para que aquela pessoa esteja melhor a partir do nosso atendimento. Então esse é o nosso papel. Tá isso, né, ô Richard? Nosso tempo hoje é um pouco curto, mas é interessante depois a gente marcar novamente para poder passar, né, com mais clareza com o pessoal, até pro pessoal no nosso chat aí, ó, mandando agradecimentos também. Tá aqui, ó, parabéns para a ADEFON, Vanderlei Maia mandando um bom dia também, parabéns. Para a gente poder estar passando mais informações para todos. E queria também parabenizar você, né, por estar à frente desse projeto, desse trabalho aí da ADEFON, que é maravilhoso, porque a gente sabe que cuidar, né, Felipe, da saúde mental, cuidar aí do deficiente mesmo, que não é uma missão fácil, mas é uma missão aí que é dada e você colocando aí o seu projeto e a sua experiência à frente, que tanto ajuda, né, igual você colocou aqui mesmo, tantas pessoas. Eu queria deixar aqui os agradecimentos a todas aquelas pessoas, parceiros
da ADEFON, seja aqueles doadores, as pessoas que frequentam a ADEFON, deixar aqui a nossa gratidão à diretoria da ADEFON, diretoria 100% voluntária, nós temos o presidente Reginaldo Couto, né, toda a equipe junto com ele, que são voluntários, nós temos um conselho fiscal, porque tudo a gente presta conta de centavo por centavo, de todo o recurso que é recebido, então nós temos um conselho fiscal que fiscaliza mesmo, que audita as nossas contas, então nossa gratidão a esses voluntários que fazem parte da diretoria e do Conselho Fiscal. Todos os voluntários que atuam na ADEFON também no dia a dia, toda a equipe do nosso time de trabalho, de profissionais que ali atuam, nosso agradecimento, todos vestindo a camisa e suando a camisa, né? Nós devemos deixar essa gratidão a eles aí. E todas essas pessoas que de uma forma direta e indireta acreditam na ADEFON, fazem doação, participam dos eventos, né? Fica aqui o nosso convite para conhecer nossa sede, que fica na Avenida Afonso Pena, 430, no bairro Manuel Valinhos. O telefone é o 37-2101-4477. Tem o nosso arroba também, que a gente já mencionou, arroba ADEFON Divinópolis. Entre lá e conheça um pouco do nosso trabalho. Dá tempo de eu falar um pouquinho do que a gente faz lá, que a gente realiza? Vamos lá. Rapidamente. Nós temos lá a psicologia, a fisioterapia, nós temos aulas de informática, nós temos encaminhamento para o mercado de trabalho, nós temos a fábrica e oficina de cadeira de rodas, nós temos atendimento a domicílio da pessoa com deficiência, a gente vai até a residência das pessoas com deficiência, nós temos um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 17 e idosos a partir de 60, nós temos a sala de recursos multifuncionais que trabalha o braille, a informática para o deficiente visual e também a orientação e mobilidade atrelado também à estimulação sensorial. Nós temos o judô inclusivo, que a gente já mencionou. Nós temos a academia inclusiva, que nela se compõe pelo pilates contemporâneo. Nós temos as massagens também, a massoterapia. Nós temos a musculação inclusiva, o balé e o pilates solo, além do zumba inclusivo também. Fábrica oficina de cadeiras de rodas, eu mencionei, né? E o banco de empréstimo também de cadeiras de rodas, aquelas pessoas que precisam momentaneamente de cadeira de rodas, andadores, muletas, bengalas, a gente também faz um empréstimo. E nós temos uma campanha da Latinha Solidária que é frequente, então destinar latinhas e lácteos, a gente transforma em cadeira de rodas e empresta para a pessoa, né? Vai para o banco de empréstimo. Então nós temos esse projeto também, um container que fica na portaria da ADEFON, para você destinar lá a sua latinha de alumínio, né, de bebidas em geral, para poder ser transformado em cadeira de rodas. E por último, vou deixar aqui o nosso bazar fraterno. Nós estamos organizando lá e dia 11 de abril agora, sábado, nós vamos fazer um grande bazar na ADEFON, que a gente já tem ele diariamente, contínuo, mas nós vamos fazer um especialmente. Nós vamos ter aí roupas, peças a R$1. Falei certo, gente, é R$1. Não confundi, não. E algumas a R$3. E nós vamos ter peças novas também, que essa vai ser um valor entre aí 15, 20 ou R$25 aproximadamente. Então é um bazar que vai ter preço acessível, que você não vai encontrar em outro momento. Então, dia 11 de abril, no sábado, de 8 às 14, na sede da ADEFON vai acontecer o nosso bazar fraterno. Tudo isso que eu estou falando, gente, e a corrida, além de promover a inclusão e o esporte, a gente busca também recursos para continuar os atendimentos da ADEFON, que são totalmente gratuitos para pessoas com deficiência. Importante a gente salientar isso. Em torno de 700 pessoas atendidas por semana na ADEFON. Ô Richard, quem quiser doar, até, Brunão, se puder pôr na live aí, qual que é o telefone para fazer qualquer doação lá para a ADEFON? Vamos passar o 37, o 2101 4477, é o telefone fixo, atende ligação e atende também o WhatsApp, né? Nossa chave Pix para doação, já deixando ela já aproveitando, é e-mail, doação, sem cedilha e sem acento, @adefon.com.br, doação@adefon.com.br. E o telefone? 2101 4477. 2101 4477. Fácil. Pessoal, vamos apoiar aí a ADEFON, que faz um trabalho tão bonito na nossa cidade, né? Já vem aí só com o Richard lá, 14 anos. E a ADEFON tem? A ADEFON vai completar 43 anos de amor e de inclusão agora no dia 17 de setembro. E vai ter evento, viu? Acho que dá tempo da gente vir aqui divulgar ele antes, né? Por Com favor. certeza, com certeza. Galera, vamos lá então, né? Nosso tempo, infelizmente, agradecer mais uma vez, Richard, né, por estar nessa manhã com você, aqui nessa terça-feira maravilhosa. O Felipe Oliveira, nosso repórter também, passando informações de qualidade
para todos os nossos telespectadores e falar para a galera que amanhã, Richard, às 19h30, é isso mesmo, às 19h30 estaremos aqui para poder trazer informações aí da rodada do Brasileirão. E na quinta-feira, o nosso programa na manhã com você mais uma vez. Beleza? Vamos lá? Muito obrigado, gratidão a vocês, viu? E muito obrigado. Vamos lá conhecer a sede da ADEFON. A gente fica muito feliz de poder ter parcerias com vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Fala, galera, TV Troianos. Um bom dia na manhã com você. Gostaram da entrevista do Richard? Muito legal, hein? Richard passou muita informação bacana sobre inclusão, né? Sobre saúde mental. E com certeza valeu a pena ter reprisado nesse Na Manhã com você para te passar mais informação. Às vezes você perdeu o programa de terça e teve a oportunidade de hoje conseguir aí ver a reprise do programa Na Manhã com você. E não vamos parar por aqui, tá? Agora nós vamos exibir a entrevista de Rony Cândido feita pelo repórter Felipe Oliveira. Felipe Oliveira, que esteve no ABB entrevistando o Rony Cândido com muita história legal. O Rony Cândido, que para quem não conhece, é um árbitro da CBF, onde já apitou o jogo entre Cruzeiro e Atlético, jogo do Atlético no Campeonato Mineiro, também em Cruzeiro, no interior de Minas e no Brasil por afora também. Então, muita história legal, fica todo mundo com a gente aí, já no finalzinho aí, já distribui o vídeo pra galera aí, pra todo mundo poder ver esse conteúdo legal da TV Troianos, tá? Aproveita e já se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma informação. Uma ótima quinta-feira, um excelente feriado para todos, uma feliz Páscoa e que Deus esteja com todos vocês. Um abraço, siga aí com Rony Cândido, reportagem de Felipe Oliveira. Muito bem, amigos da TV Troianos, Felipe Oliveira aqui, direto do clube ABB Divinópolis. Um agradecimento especial a toda a equipe da ABB, a nossa presidente Tatiana, o Matheus Levi, o Neném também. Mas por que estamos aqui, amigos da TV Troianos? Para um bate-papo, um bate-bola com o grande Rony Cândido, ele que é árbitro da CBF, árbitro mineiro, vizinho nosso aqui, hein? Vai contar um pouquinho para nós da sua história. Primeiramente, Rony, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar conosco aqui na TV Troianos. Muito obrigado mesmo de coração, em meu nome, do Bruno, do Daniel, de todos. E é um prazer enorme ter você aqui para a gente poder compartilhar um pouquinho da sua história. Felipe, muito obrigado. Bruno, também o meu agradecimento a todos. Agradecer, né, a ABB por me dar essa oportunidade de estar falando com vocês, né, através do Matheus Levi também, da Levi Esportes, equipe arbitrária, o Neném, o Madison e todos, né, e esse clube maravilhoso aqui. Então, a honra é toda minha. Vem acompanhando o trabalho de vocês da TV Troianos aí, que vocês vêm brilhando e representando muito bem a cidade de Divinópolis. Então, é um orgulho imenso para mim e para minha família estar falando com vocês. E como que foi, Rony, esse convite? Como que partiu esse convite para você estar aqui abrilhantando essa noite de segunda-feira aqui no clube? O Matheus Levi tem um projeto muito bacana, né, com os clubes, ele sempre buscando inovar nos clubes em Divinópolis, por todos os lugares. E a equipe arbitral do Neném, do Matos, a gente tem uma amizade incrível. Tem o John Crânio, né, o famoso John Crânio, aí, árbitro da Várzea, nota 1000 toda a equipe. E o clube inovando, a ABB, nesse torneio interno, ela vem buscar um aprimoramento de conhecimentos entre a arbitragem, entre os diretores, os atletas, para que o futebol interno do clube se fortaleça cada dia mais. Então eles nos convidaram para que a gente possa bater um papo, como eu disse, com os diretores, com alguns atletas, capitães e com a arbitragem, para que o futebol interno da ABB possa crescer ainda mais, já é tão grandioso, tão tradicional. E Rony, você que, né, me falou em off, é de Formiga, né, hoje reside em Belo Horizonte, qual foi seu maior desafio nessa vasta trajetória, mais de 20 anos, né, de profissional aí trabalhando com arbitragem? Qual foi seu maior desafio, seja lá no início, seja durante, ou seja atualmente, como árbitro? A arbitragem sempre é um desafio, né, que nós trabalhamos com a paixão do brasileiro, né, que é o futebol. A gente teremos assunto para o dia todo de futebol, né, tanta paixão. Eu estou com 28 anos na arbitragem, né, comecei ali no finalzinho de 97 para 98 lá na cidade de Formiga. E assim, os maiores desafios que a gente tinha na época que a gente estava aqui em Formiga, pegava aqui o famoso Gardênia, que passava aqui 12h30 da manhã e ia em Belo Horizonte 2 vezes por semana só para treinar fisicamente. E voltava depois. Tinha dia que tinha que levar até a comida no ônibus, que era aquela, a gente não tinha condições, iniciando carreira e tal. Aí há 19 anos atrás,
Deus me deu aquela oportunidade de ir para lá, constituir a minha família, que eu vou contar daqui a pouco. Então, assim, esse desafio desse bate e volta daquela época, que foi, para mim, o mais desafiador, mas não me deixou desistir hora nenhuma. E qual foi o seu primeiro jogo profissional, assim, que você pegou de time grande, de time conhecido, e quando aconteceu, a perna tremeu um pouco? Cara, é o que eu falei, é uma paixão do futebol, eu sou um apaixonado por futebol. O meu primeiro jogo profissional foi Fabril de Lavras e Sul Mineiro, pela segunda divisão. Aí depois o meu outro jogo profissional pelo módulo 2 foi Caldense e Funorte, a Caldense tão tradicional. Aí sim, como deu aquele frio na barriga, a gente, expectativa de estrear no módulo 2, mas naquele ano Deus foi tão maravilhoso, convencendo ao longo do tempo, que naquela competição fiz 10 rodadas, então no ano de estreia. Então, assim, foi algo surreal, mas antes do profissional, o meu grande desafio para chegar a um jogo profissional foi um Cruzeiro e Atlético Sub-20 no ano de 2007. Que assim, o Cruzeiro e Atlético é aquele, ele é o mediador da sua carreira. Se você vai bem, você se consagra. Se você às vezes tem algo que fique marcado, aquele ali marca a sua carreira. E graças a Deus, todas as vezes que eu atuei em jogos Cruzeiro e Atlético, não tivemos nenhuma polêmica, assim, né? Deus nos abençoou muito junto com a equipe. Ô, Ronei, e sobre, você falou aí do módulo 2, né, do Campeonato Mineiro, até deu o exemplo aí do Fabril, né, que foi sua primeira partida. Já chegou a trabalhar em algum jogo aqui no Farião, do nosso querido e amado Bugre? Com certeza, já vários jogos do Guarani, jogos, até me veio naquelas lembranças de internet, de rede social, ano de 2012, quando o Guarani ainda estava na primeira divisão, Uberaba e Guarani, lá no Uberabão, rapaz. O Guarani, na época, a camisa, o patrocínio, se não me engano, era C1000 ainda, uma camisa branca. Veio essa lembrança dessa foto, né? Já fiz grandes jogos. Eu vinha antigamente de Formiga aqui para assistir jogos no Farião antes de ser árbitro, né? E quando eu pisei ali pela primeira vez para apitar, né? Um gigante do nosso futebol mineiro, aí, o Guarani aqui, que representa tão bem a região, como nós temos o nosso Formiga também lá, né? Com aquela história. No último ano, o jogo de acesso do Guarani para o módulo 2, eu que estava aqui, foi Guarani Paracatu, né? Então, assim, é uma equipe que a gente tem um respeito grandioso, né? A história do Guarani já diz por si só. Então, foram grandes jogos aqui. Ronei, e obviamente a gente não fala assim diretamente de um time, de um coração, de um árbitro, porque até também é uma falta de respeito. São três coisas que não se pergunta, né? O quanto o homem ganha, né? Qual que é o time do árbitro e também questão do político, né? Se ele apoia um lado, seja direita ou lado esquerda. Mas sem falar de paixão como torcedor, mas você falou aí do Guarani, que você vinha assistir jogos do Guarani. Além do Guarani, tem algum outro time que você gostava de acompanhar os jogos? Ou gostava da torcida, algo do tipo assim, sem falar do sentimento? É que eu te falei, né? A gente, para se tornar apto, é aquela paixão pelo futebol. Então, assim, sempre acompanhei muito a nossa cidade, Formiga, com times tradicionais, igual eu te falei, o Formiga, nós tivemos o Vila, né? Esporte Clube. E tem um time do meu bairro, que é o Grêmio lá do bairro Novo Horizonte, onde eu iniciei apitando futebol. Joguei futebol, mas se virei apto porque não era bom de bola, né? Mas e a gente faz, até hoje, lá no campo do Grêmio, uma ação solidária todos os anos, foi o segundo ano, e lá, nesse ano, arrecadamos 4 toneladas de alimentos. Então, assim, lá é um respeito, é uma paixão pela equipe do Grêmio também. Então, são equipes que eu acompanho. E é o que você falou, né? A gente, como árbitro, a gente não mistura paixão com o clube, porque senão você perde a sua essência de ser árbitro. Mas a gente acompanha a nossa região, enfim, aqui, com grandes clubes muito tradicionais, mesmo ou no amador ou no profissional, né? Ô, Ronei, eu me lembro que em 2015, num jogo que você estava apitando da URT, teve um fato muito chato, né, que aconteceu, um episódio onde você foi acusado de racismo e depois comprovado, né, que nada aconteceu. Você pode contar um pouquinho sobre isso, como foi, como que ficou o sentimento do Ronei naquela época e depois já fazendo um link direto com o racismo hoje no futebol, você como árbitro, qual o seu maior desafio para tentar controlar essas questões de racismo no futebol? É forte, isso até hoje mexe comigo. Em 2015 eu fazia o RT em Vila Nova, né? Um atleta, no momento de nervosismo, causou uma situação tremenda, onde falou que, nas palavras dele, mas que ele não falou que ele foi racismo, ele falou que ouviu a palavra, né, na linguajar dele, mas nós conseguimos provar que era uma mentira na época, né? Fui absolvido.
Mas aquilo naquela época, o que mais me doeu, que quando eu cheguei em casa, o meu filho falou assim, papai, né? Ele falou, passou você na Globo agora, falaram que você xingou o atleta disso. Aí aquilo para mim foi o maior dos baques, nada mais. Eu fiquei uma semana sem comer, eu não comia, porque assim, quando você é acusado, até você provar o contrário, você sempre será julgado. Infelizmente, o nosso mundo, desde aquela época até hoje, a pessoa tem que ter muito cuidado com as palavras, porque a palavra tem muita força, né? Mas conseguimos provar naquela época, fui ao tribunal, todas as provas que nós conseguimos mostrou que o árbitro Roney não tinha feito aquilo. E portanto, que na época aconteceu um fato, lá naquela rivalidade URT e Mamoré, até a torcida do Mamoré na época colocou uma faixa no estádio falando do nosso caráter, que acreditava no caráter do árbitro, que sabia que aquilo não tinha acontecido, e a própria torcida da URT, anos depois, 5 anos depois, eu fui lá fazer um jogo que valeria o rebaixamento da URT. Foi meu primeiro jogo após o fato, eles não se rebaixaram, e um torcedor veio e chorava, ele falou assim, cara, você é muito homem, porque você hoje tinha tudo para nos dar o troco do que fizeram com você injustamente. Eu falei, não, Deus nos ensina que a gente tem que perdoar, e você fazer o mal, você não perdoa. Né? E principalmente você, como árbitro, você tem que ser isento, idôneo, porque nós temos família. Eu estou falando com você aqui hoje. Eu acho que se eu não tivesse uma carreira limpa, você não estaria me entrevistando junto com o Bruno. Eu não teria espaço num canal tão limpo e tão idôneo também. Então, assim, isso foi algo que me valorizou. Por que eu te falo que valorizou? Eu era um árbitro da FMF, quando aconteceu que eu fui absolvido por outro fato que liga ao Guarani. Quando eu fui, na segunda-feira, quando o Juliano Bozano era o meu presidente de comissão, e ele viu que eu não tinha feito aquilo, eu optei aqui, acho que foi América e Guarani numa quarta-feira que teve aqui, Guarani e América aqui. Eles mantiveram a minha escala, não me tiraram porque sabia que eu não tinha feito, na mesma semana. 15 dias depois eu me tornei quadro especial da federação, comecei a ganhar taxa como CBF. 60 dias depois eu virei árbitro CBF. Então, assim, né, o que eles falam, Deus nunca, como é que fala? As folhas secam, Deus vem com folhas verdes, né? Deus me embolei um pouco, a emoção toma a gente, me perdoe, mas assim, foi algo grandioso na minha vida, infeliz para a pessoa que fez, que ele esteja bem com a sua família e que ele repense o que fez, e eu consegui vencer, infelizmente com um momento de tristeza, mas venci graças a essa infelicidade dele. Roney, e sobre o racismo no futebol, a gente vê que a Conmebol esse ano prometeu pegar pesado na Copa Libertadores e na Sul-Americana. E a CBF, a gente vê que ela também pega pesado quanto a isso. Como que é a Federação Mineira sobre essa questão do racismo e como que o profissional, o árbitro Roney, costuma tratar esse tipo de situação? A Federação Mineira, hoje o presidente Aro, com a comissão de arbitragem, o Santiago, o Ricardo Marques, tradicional Ricardo Marques, eles também vêm na mesma linha da FIFA, da Conmebol, da CBF. Por quê? Isso é inaceitável. E o árbitro Roney também, eu estou me formando em educação física, sou pedagogo e trabalho com alunos em escola, então a gente faz muito essa abordagem. E assim, eu penso que o racismo a gente tem que tentar banir ele. Nós temos tantos vídeos lindos no Instagram, tem um vídeo que eu não sei se vocês já viram ele, que a pessoa pega as crianças e fala assim, fala do cabelo dela. Aí a criança fala assim, eu não consigo. Aí fala com a outra, fala do cabelo dela, é uma moça negra, e eles dizem, eu não consigo. Então, o racismo não nasce na gente. As pessoas não nascem racistas. Então, assim, que a gente possa banir isso, e não só o racismo, né? O desrespeito, a homofobia, tudo que seja, qualquer coisa. Hoje, as crianças especiais, que você possa respeitar. Algo que eu acho muito valioso, esse cordão que veio agora das doenças invisíveis, né, para as crianças. Então, acho que tudo que você possa agregar na vida das pessoas com respeito, nós temos que fazer valer. Esse bate-papo aqui, isso aqui pode estar valendo para alguém que está nos ouvindo agora, que está sofrendo. Não sofra, não sofra. Deus é maior, mas o racismo nós temos que acabar. E o futebol não tem mais espaço para isso, gente. Mas algumas pessoas ainda teimam em fazer, mas elas tomara que sejam punidas. Roney, e recentemente, né, teve essa confusão entre Atlético e Cruzeiro no Clássico. Aquela pancadaria, né, generalizada. 2 perguntas. Já passou por algo parecido? Eu sei que nessa proporção não, porque eu acho que foi a maior do Brasil, né? Mas por algo parecido. E qual seria a sua postura naquele momento quando o Everson
vai para cima do Christian, né? Que acaba que o Christian empurra ele acaba pegando com o joelho no Christian. Como que o Roney agiria naquele momento, nos segundos finais da partida? É algo que, pelo nível do nosso futebol mineiro, pelo nível das equipes, né, a gente tem que tentar não acontecer, igual a gente falava agora desse racismo, essas coisas. Eles são um grande exemplo, né? Eles são os craques do nosso futebol, então eles têm que ser o exemplo de paz, de amor, porque aquilo pode refletir para as arquibancadas, né? E assim, a gente falar aqui, né, é muito fácil, né? Às vezes, no calor da partida, o Matheus, um dos grandes árbitros FIFA do nosso Brasil, né? O que a gente, assim, às vezes a gente pode tentar amenizar no momento que começa, você tentar, o que a gente fala, a gente vai até bater esse papo aqui com os árbitros daqui a pouco. Se começa o confronto generalizado, você e o Bruno às vezes começam a discutir, o que eu posso tentar? Entrar entre vocês e tentar cessar, fazer uma prevenção. Mas, se a gente vê que não vai conseguir sanar, infelizmente a gente só tem que aguardar para tomar as medidas disciplinares, que foi o que o Matheus fez, né? Mas a gente tem que torcer para que o futebol mineiro não aconteça mais isso, porque o nosso futebol é muito grande para isso, né? E você me perguntou, eu nunca passei por nada nessa proporção, graças a Deus, torço para que não passe e que aconteça mais, porque, como eu disse, o futebol mineiro é muita alegria, é muita paz. A gente vê aí, como você falou aqui, Divinópolis, o Farião, com essa festa, com esse retorno do Guarani, como fica lotado de famílias, gente bonita, né? Todo mundo ali torcendo. Então, o futebol é momento de alegria. Roney, e agora aquele bate-bola bem suave. Qual o jogador mais difícil que você já teve ali no gramado, que você teve que agir um pouquinho mais firme, ou até mesmo, como a gente tem aqui em Minas, o Hulk, né, que eles brincam muito, o Hulk é chorão. O Hulk é isso mesmo, e ele é esse jogador que mais te deu trabalho ou não? Não, um atleta assim, que até a gente já se encontrou depois, um que me deu muito trabalho, ele não era fácil, o Dagoberto, que jogou no Cruzeiro, ele era danado, mas um grande jogador do nosso futebol, mas ele sempre era mais difícil, a gente tinha que ter muita inteligência para lidar com ele. O Hulk, o que a gente fala dele assim, é um ídolo do futebol brasileiro, né? Hoje representa o Atlético, como tem o Matheus Pereira, que representa o Cruzeiro. O Hulk é aquele cara que não quer perder. E a gente entende, porque é igual você vai aqui no futebol interno, aqui, sempre tem aquele que não quer perder. Mas o Hulk, apesar dele vir cobrar o tempo todo, ele é muito educado com a gente, é uma pessoa de uma humildade muito grande, mas ele vem nos momentos e a gente, como eu disse, nós temos que ter inteligência para lidar com aquele momento dele de nervosismo. Como o Matheus Pereira também, em muitos momentos, vem cobrar da arbitragem. Então, assim, hoje o árbitro profissional, ele tem que ter muita inteligência na sua fala, na sua condução, porque o jogador está no calor da emoção e nós temos que ser, naquele momento, o mediador da calma dele. Mas são atletas que realmente, se o árbitro não se preparar mentalmente, eles podem, às vezes, trabalhar a mente do árbitro, então a gente tem que estar ligado. É igual você pega o módulo 2, que é força o tempo todo, então a gente tem que estar pronto o tempo inteiro para reagir melhor mentalmente, porque hoje o futebol não é só física, não é só técnica, não, é mental. E não só o futebol, a vida da gente, né? Que se a gente tiver com a mente forte, né, não vai. E o Sami Chaldi, né, o presidente da CBF, prometeu, né, no último ano muitas melhorias, principalmente para a arbitragem brasileira, como a profissionalização, algo que vem sendo pedido há muitos anos por nós torcedores, por nós da imprensa, por vocês, árbitros, e também por todos aqueles que apreciam o futebol, né, que só gostam de ver o futebol. E você, como árbitro, né, da CBF, como vê essa profissionalização e essas melhorias na arbitragem que o Sami Chaldi vem encabeçando? O Samir veio com uma mentalidade muito bacana, né? Um jovem mudando o calendário, ajudando os clubes, porque os clubes também precisam desse apoio. E sobre essa profissionalização, até o pessoal entender, que o pessoal, poxa, Roney, você agora é profissional. Não, no meu caso eu não me profissionalizei, porque não são todos os árbitros que se profissionalizam. São os do quadro FIFA, né? E um quadro aspirante à FIFA da CBF. São 20 árbitros, 40 assistentes e mais 20 do quadro do VAR, se não me engano, que dá 80. Então não é todo o quadro. O quadro da CBF hoje são 680 árbitros. Mas o que é isso? A cada ano ele vai renovando. Então, assim, hoje aquele árbitro que não está no quadro profissional, no próximo ano ele pode estar. E a gente é interessante. Por quê? Você dá a oportunidade ao árbitro de se preparar melhor. Ele vai ter mais tempo para se preparar. Você tem uma ideia, um árbitro que vai à Copa do Mundo, ele ganha hoje na Copa do Mundo, na última Copa, foi $100 mil. Apitando ou não, ele tem $100 mil.
Só que tem 4 anos que ele está investindo na carreira dele, ele está gastando por conta própria. Com essa profissionalização que a CBF vem trazendo, um árbitro FIFA hoje ganha 22 mil por mês fixo, mais a sua taxa de jogo. Então isso já vai ajudar ele na sua manutenção de carreira. Então, assim, é interessante, o futebol tem muito a ganhar, mas que pensemos assim, tudo no futebol pode continuar, pode ter um erro, porque o futebol é dinâmico, é interpretação, mas que eles entendam que não há má fé em nada. Os árbitros estão profissionalizando e buscando acertar. E dentro disso que eu falei de má fé, a CBF essa semana nos pediu, todos os árbitros do quadro nacional e a Federação Mineira, tivemos que entrar no gov.br e assinar um termo de autoexclusão no Ministério da Fazenda contra qualquer coisa de aposta. Hoje, qualquer árbitro da CBF ou da Federação Mineira que o CPF dele cair em qualquer página de aposta, imediatamente já é comunicado à CBF ou à Federação. Então, para se mostrar que eles vêm buscando dar essa tranquilidade, essa maior idoneidade ao futebol e mostrar que a arbitragem, equívocos podem acontecer, porque são seres humanos, nós estamos aqui falando, às vezes a gente pode falar uma palavra errada, de uma forma errada, mas todos querem acertar. Então, eu vejo isso com muitos bons olhos, eu acho que o futebol brasileiro tem muito a ganhar. Ô, Ronei, e a gente já está chegando, né, no finalzinho. Para quem quer se profissionalizar, para quem quer trabalhar com a arbitragem, qual seria o conselho que o Ronei daria, lembrando daquele Ronei lá de Formiga que pegava o Gardênia? Olha, não só arbitragem, tudo na vida que você vá fazer, dedique-se, acredite muito, busque. É igual vocês daqui da Troianos, vocês não começaram com mais de 2.000 aí no canal, mais de 1.000 pessoas, né? Tudo é um começo. Então a gente tem que acreditar. Você, quando começa um projeto, pode ser o que for, você tem que acreditar e tem que querer. E o mundo hoje, né, ele nos pede isso, que a gente esteja encorajado o tempo todo, querendo, como eu fui para Belo Horizonte, hoje eu estou, igual eu te falando, são quase 30 anos de arbitragem. Não é fácil estar assim. Então que as pessoas acreditem, e tem uma frase que eu gosto muito de dizer: se não existir dificuldades, nunca saberíamos o poder da nossa força. Porque no momento de dificuldade que você vê se você é forte ou não. Então você tem que estar pronto e querer. Porque, gente, hoje é muito fácil. Quando eu comecei a apitar futebol, a gente não tinha nem o cartão de arbitragem. A gente não tinha um apito bom. Hoje nós temos o que há de melhor. E a informação chega para todo mundo, né, através das redes sociais. Então, acredite e não deixe ninguém definir o seu futuro. Só você mesmo pode definir. Essa, para mim, eu acho que é a melhor visão para a pessoa que eu penso, para que a pessoa acredite. E eu acho que é uma pergunta que todos que nos acompanham na TV Troianos agora gostaria de perguntar. O que passa na cabeça quando você é xingado lá? E qual que é o maior tipo de xingamento que você sofre nos estádios? A gente brinca, né? Desculpa, é a forma que a gente tem 3 mães, né? Que é a mais xingada, tadinha. A gente fala, tem uma em casa, uma na boca do povo e uma descansando. Uma vez eu estava apitando um jogo, até lá na Toca da Raposa, na base, onde você falou que seu filhão teve lá. Aí eles não sabiam que a minha mãe estava. E tinha um cara xingando ela demais. E minha mãe é da roça, do interior, que é jeitão dela. Aí acabou, já falou, ô meu filho, o moço xingou eu todo aqui do meu lado. Falei, mãe, faz parte. Então, esses detalhes. Mas a gente hoje está assim, é tanto tempo de futebol, que muitos momentos a gente leva na brincadeira. Em 2010, até lá na URT, um torcedor foi me xingar, a hora que ele xingou, a dentadura dele voou, cara. E aquilo virou-se, na época, saiu até na televisão. Então, assim, então a gente leva no bom humor, na brincadeira, a gente sabe que é paixão deles, então os xingamentos a gente já nem dá muita atenção, não. Ronei, mais uma vez, muito obrigado por, né, disponibilizar o seu tempo aqui na TV Troianos. Também já estendo esse agradecimento em nome do Clube ABB, né? Volto a frisar a nossa presidente Tatiana, o Levi, né, da Levi Sports, o Neném, que fez esse meio de campo. Muito obrigado mesmo, de coração, como um profissional, né, como um setorista da TV Troianos e como um associado do Clube ABB. É um prazer enorme ter você aqui na nossa cidade, principalmente aqui no nosso clube. Muito obrigado. E no início da nossa conversa, você comentou da sua família. Conta um pouquinho da esposa, dos filhos aqui. Talvez não queira citar nomes nem nada, mas conta um pouquinho, porque eu tenho certeza que é a sua maior paixão. Porque quando a gente falou, o olho do Ronei brilhou, hein? Não, e se eu falo, primeiro eu falo dos meus pais que estão aqui em Formiga, o Antero e a Sônia. Eu tenho a gratidão, né? Pai e mãe é coisa eterna. A minha esposa Jussara, o meu filho João Lucas e o Francisco, que hoje está completando 4 anos. Um abraço, um beijo, meu filhão. Então, assim, a maior bênção, ninguém é nada na vida sem uma família, sem Deus, sem amigos. Então, eu que te agradeço, agradeço a vocês da TV Troianos,
a você, Brunão, a você, Felipe, a Tatiana, presidente da ABB, ao Matheus Levi, ao Nenê, ao Matos, porque são pessoas que abrem as portas. Então, para mim, como eu disse no começo e repito, é uma honra, porque assim, a gente às vezes passa pelo futebol e não tem oportunidade disso aqui. Isso aqui é grandioso. Vocês não têm noção da minha alegria de falar com vocês. Já dei várias entrevistas, mas quando a gente vem para a nossa região, um bate-papo desse tão legal, pô, vocês são fera demais. Vocês já tinham eu como seguidor, agora eu vou ficar acompanhando ainda mais, não só porque eu falei, mas porque a gente vê das pessoas do bem, desse trabalho maravilhoso, e que eu tenho a oportunidade de falar com vocês mais vezes, se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente vai repetir isso muito em breve. E para fechar agora com chave de ouro, uma mensagem, um recado para todos aqueles que nos acompanham no YouTube da TV Troianos. Bom, antes de deixar o recado, eu quero deixar essa lembrancinha para você e para o Bruno aqui, ó. Isso é uma lembrancinha, a nossa marca Ronei Alves, vou deixar para vocês. Esse aqui é do Brunão, nós vamos entregar para ele ali daqui a pouquinho, beleza? É simples, mas é de coração. E deixar para todos da TV Troianos, principalmente a você, Felipe, a você, Brunão, sucesso ainda mais. A TV Troianos cada dia mais vai crescer, graças a esse belíssimo trabalho. E a vocês que estão aí nos acompanhando pelas redes sociais, é o que eu disse. Se você tem um sonho, acredite. Eu falava da minha família, eu colhia café com a minha mãe, hoje eu estou indo para o meu 3º curso superior, fazendo agora educação física, uma pós-graduação em psicopedagogia, um cara que veio da roça, mas isso não nos torna melhor do que ninguém, só nos faz crescer como ser humano. Então, acredite, e a vocês da TV Troianos, todo sonho é capaz, basta querer começar. E, mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos, Ronei, obrigado pelo presente, muito satisfatório para mim, para o Brunão, né, também, né, e mais uma vez obrigado, tá, é um prazer enorme. Eu já imaginava como seria gostoso esse bate-papo, mas agora que ele acabou, eu vejo como é que foi bom, dá até vontade de marcar outro, viu? Não, sempre estarei à disposição, espero vocês em Belo Horizonte, o dia que vocês quiserem em Belo Horizonte, nós vamos lá para a gente bater um papo lá na Pampulha, falando de futebol, tomando água de coco, porque eu que adorei, vocês estão de parabéns aí, show de bola. Valeu, Ronei, muito obrigado, pessoal, se inscreva no canal TV Troianos, curta esse vídeo, que a gente precisa do apoio de vocês. Um abraço, até mais, tchau, tchau! Então é isso, galera, muito legal, né, muita entrevista bacana, tivemos aí, relembrando, terça-feira com o Richard e com o Ronei Cândido, uma bela reportagem de Felipe Oliveira. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês estarem aí conosco nessa live. Agradeço de coração em nome aí de Daniel Fontes e Felipe Oliveira. Um forte abraço, um excelente feriado, uma feliz Páscoa. Que Deus esteja em cada lar, em cada momento de todas as suas vidas. TV Troianos no Esporte, com você. TV Troianos.